no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 1. Apocalipse, capítulo 4, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. Amém? Podia continuar descrevendo toda a passagem, mas o meu intuito não é entrar no significado das coisas que cercam o trono de Deus hoje. O meu intuito nesta noite, para este culto, é deixar uma perguntinha aberta aos nossos corações, para que a gente já vá meditando um pouquinho, vá pensando, onde está Deus? Aonde está este Deus que a gente diz que busca, este Deus que a gente diz que serve, este Deus que a gente diz que louva? Aonde está este Deus? Em alguns minutos quero conversar com a amada igreja e com quem assiste essa pregação a respeito de onde está Deus. Uma das coisas interessantes é que, pela leitura que a gente fez da palavra de Deus, a gente tem uma certeza: Deus está em seu trono no céu, aonde exerce o controle absoluto de toda a sua criação. E a palavra estar assentado no trono, já que muita gente gosta de falar de época, de costumes e não sei mais o que, para a gente dar só uma pinceladinha por cima e seguir rumo da palavra, da revelação da palavra para hoje. Pela época que está escrito o Apocalipse, estar assentado em um trono significa que o governante ainda reinava. Estar sentado em um trono, ele deixa uma palavra de conforto ao povo, porque estão dizendo que o seu rei está no trono. Porque cada vez, na época e até hoje é assim, quando um país ele é conquistado, o rei é deposto do trono. O trono fica sem rei, ou passa a ser o trono de outro rei que não tem nada a ver com aquele povo. E aqui Deus já revela para João em espírito, que é o que nós vamos conversar um pouquinho, e em verdade, aonde Deus está. Deus está sentado em um trono armado nos céus, aonde Ele controla, aonde Ele cuida e aonde Ele tem ciência de tudo o que acontece com a sua criação. Aí nós entramos numa pergunta. A minha vida é tão confusa, a minha vida é tão amarga, só acontece coisas ruins na minha vida, é só tristeza. Então a gente tem o costume de dizer: aonde está Deus? Porque Deus permite,
Ou por que que Deus não permite? Onde é que está Deus se a minha vida é tão sofrida? Aonde está Deus se eu estou tão confuso? A palavra de Deus responde. Deus está no seu trono, exercendo a soberania que lhe cabe por sobre toda a sua criação. Entendidos? Então as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente fica perguntando onde é que está Deus, não tem mais como perguntar. A pergunta certa é aonde nós estamos. Onde é que nós estamos agora no momento em que a nossa vida está ruim? Onde é que nós estamos agora no momento de dificuldade? Se Deus é soberano e está no seu trono, e o seu trono não muda de lugar, o seu trono é permanente, a pergunta certa não é aonde está Deus, mas é aonde nós estamos. Então você tem que ter ciência do lugar que você está. Você está, por enquanto, você que não está na NASA, você que não vai para a Lua, não está viajando para Marte, ainda fazendo passeio para Marte, você continua no planeta Terra. Você continua nesse mundo carnal, porque Deus é Espírito. E Deus a gente só vai compreender e entender e ter comunhão com Ele através do Espírito, porque Deus é Espírito. E nós estamos vivendo uma passagem da nossa vida que é carnal. E nós vivemos num mundo que é dominado por Satanás. O anjo do mal foi lançado neste mundo e é ele o príncipe das trevas que ainda governa. Vai acabar o reinado dele com a volta do Senhor Jesus Cristo. Ponto. De uma maneira simples, quero conversar com a igreja, quero levar essa mensagem nesta noite. Que se as coisas dão errado na nossa vida, a pergunta não é aonde está Deus na nossa vida, mas é aonde nós estamos vivendo que vai responder o porquê as coisas dão errada para nós. Nós vivemos num mundo egoísta, nós vivemos num mundo invejoso, nós vivemos num mundo que vai perecer. Só vai sobreviver aquele que tiver a marca de Cristo. Só vai ser vencedor aquele que tiver a ajuda de Deus. Esse Deus que está assentado no seu trono. Mas pastor, por que que ele não sai do seu trono? Mas e quem disse para você que ele não sai? Velho Testamento, Moisés constrói uma tenda, vamos resumir, constrói o tabernáculo. Moisés construiu o tabernáculo. Salomão construiu o templo. Deus se manifestava no tabernáculo. Deus se manifestava no templo. Mas nós temos que entender que nem o tabernáculo e nem o templo conseguiam conter a presença de Deus, o poder de Deus. Ou seja, nem o tabernáculo e nem o templo limitavam o poder de Deus. Era um modo de Deus confortar as pessoas, dizendo: eu falo com vocês naquele tabernáculo, eu falo com vocês naquele templo, que vocês querem fazer para que eu habite, porque vocês estão fazendo de coração. Estão entendendo? Deus está no seu trono, mas nada impede e nada impedia ele de estar ao mesmo tempo no tabernáculo, falando com o seu povo. Deus no seu trono podia estar no templo construído por Salomão,
conversando com o sacerdote. Com o povo a coisa já era um pouquinho mais complicada. Com o povo a coisa ia complicar, ia ficar diferente. Mas para não perder a linha, para a gente não perder o rumo, se esse Deus descia para falar com o povo, por que que agora que a gente tem acesso com Jesus Cristo, ele não desce para falar de novo com o povo? Aonde que está Deus? Muita gente faz essa pergunta. Deus continua no mesmo lugar, operando do mesmo jeito, porque a sua palavra e a sua vontade é a mesma. Qual é a vontade de Deus para mim, para você e para todo ser humano que está aí? Simples, sem rodeio. Que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, e pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, sejamos resgatados deste mundo maligno e colocados junto a um rebanho novo, a um povo que será cuidado por Deus do seu trono. Então, se Deus pode cuidar de todas as coisas lá, por que que Ele não cuida de toda a humanidade? Porque a palavra de Deus, ela é uma só, justa e verdadeira. E Ele não vai negar a sua palavra, porque se Ele ajudar o mundo inteiro, Ele vai estar indo contra a sua palavra. Porque quem é que Deus disse que Ele ajuda? Aqueles que guardam os seus mandamentos e os praticam. Quem é que perece neste mundo? Aqueles que ofendem a Deus. Por que que eles perecem? Deus mata? Não. O inimigo que é príncipe das trevas e que domina este mundo mata, destrói, põe doenças, manda um atirar no outro, pai matando filho, filho matando pai e assim por diante, e a gente sabe a bagunça que está. Deus, por ser correto com a sua palavra, não é que Ele não pode, Ele zela pela verdade da sua palavra, e Ele dá a oportunidade do ser humano se converter a Ele, para que Ele possa então sim ajudar. Porque enquanto a gente estiver praticando coisas erradas, não é que Deus não pode, é que quem pratica as coisas erradas e não se arrepende, impede que Deus se apresente na sua vida e o defenda. Então a pergunta é: eu quero ou eu não quero estar aonde Deus pode estar? Deus pode estar em todos os lugares, entendam isso? Deus pode estar em todos os lugares. Se você disser no inferno, que eu me lembre, tem uma passagem que Jesus Cristo deu uma passadinha por lá, e Ele já foi lá e resgatou muita coisa. Numa passadinha Ele foi lá e disse, me dá aqui a chave aí. Ele disse em outras palavras para Satanás, Satanás, tu não é mais dono nem da tua casa. Para você entender o poder de Deus, Deus disse para o diabo, na tua casa, tu não tranca mais a porta, tu não é mais dono dela, eu, Jesus, tenho a chave, eu, Jesus, sou o nome por sobre todos os nomes, somente no nome de Jesus, a gente chega até Deus. Então, nos momentos de dificuldade, a dificuldade pode sumir,
a partir do momento que a gente se arrepende e busca a Deus, e a gente quer traçar um caminho novo para a nossa vida, a dificuldade ela tem um tempo de duração na nossa vida. Mas se voltando para Deus, ela acaba. Nós podemos vir a ter momentos difíceis? Sim. Podemos. Podemos, como a pastora, no término dos louvores, ela disse, eu vim para a casa de oração, não tinha vontade nem de ficar em pé. Vim acabada, sem forças para a casa de oração. Mas começando a cantar nos finais do louvor, as forças retornaram, gente. Ficar na presença de Deus, existe o momento do cansaço? Sim. Mas existe o momento da recarga. É a colocação do nosso celular hoje, gente. Acabou a bateria, liga na luz, vem de novo. O crente é igual. Tem que ficar se ligando em Deus. Se liga em Deus e vai se recarregando. Se liga em Deus, vai se recarregando. Como é que a gente se liga em Deus? Ficando na presença dEle. Muitas vezes, eu acho interessante que agora a gente já tem uma certa bagagem no Evangelho, e a gente pode dizer que não é, oh, que coisa, mas a gente tem um pouquinho de experiência no Evangelho, e uma das coisas que eu vejo no ser humano, é que muitas vezes ele cai nesses momentos de tristeza, de desânimo, mas de um jeito tão banal, numa coisa assim que só o diabo mesmo para cegar a pessoa. Vamos fazer eu gosto de matemática, sou zero à esquerda em português, mas em matemática eu me viro. Vamos lá, bem simplesinha a matemática. 100 motivos, não é 100 de não ter, é 100 de número 100. De 100 jeitos de operar, 99 foram para te ajudar. Seja de uma pessoa, de um irmão, de um familiar ou do próprio Deus. 99 desses jeitos foram sim para a tua vida, do jeito que você queria. 99 deles foram sim. Está faltando um, se não me engano, né? 99 mais um vai dar o 100, é a nossa matemática. Mas esse um é um não. O que eu vejo em uma grande parte da população é que esse não apaga os 99 sim. E não se questiona se o não é para o nosso bem ou se é para o nosso mal. Porque nem sempre o não para a nossa vida é para nos fazer mal, gente. Às vezes um não para a nossa vida vale mais que os 99 sim. Mas eu vejo muitas pessoas, quando vem o não, seja de um irmão, seja de um familiar, de um amigo, seja de Deus, até do próprio Deus, as pessoas esquecem as 99 sim, as 99 ajudas, e ficam focando só no não. Não posso, não me dá, não me quer. Eu recebi 99 elogios, eu sou cara do momento. Eu recebo uma correção. Aquela pessoa que me elogiou não vale mais nada. Ela só me critica. E não prestou atenção que a crítica não é para desprezar, mas é um alerta que pode salvar a tua vida. Não presta atenção que aquele não é um não que hoje pode te deixar um pouquinho amargurado, um pouquinho triste, mas amanhã te trará alegria. É um não que amanhã vai fazer de você uma pessoa feliz, porque esse não somado com 99 sim, está te levando para a direção que Deus quer te levar. Do trono dele, ele está te guiando aqui embaixo com a palavra dele, e está te dando um caminho, que lá na frente, você vai olhar para trás, assim como eu estou olhando para trás hoje, dizendo para você que depois de tantos anos a gente tem aprendido,
e você vai olhar para trás e vai dizer: bendito o dia que eu recebi aquele não. Louvado seja Deus por Ele um dia ter enviado um anjo, uma pessoa, ou a sua palavra para dizer para mim, não. E esse não normalmente vem para dizer, não te afaste da minha palavra. Fique perto que ali na frente as coisas vão melhorar. Então, nos momentos de tristeza, nós temos que saber aonde Deus está e aonde nós estamos. Porque vai chegar o momento de alegria. Porque você pensou que ia só falar de tristeza hoje? Você está brincando. Com o Espírito Santo não é tristeza, gente, é alegria. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas o amanhecer virá ensolarado e feliz novamente pela manhã. A aurora vai trazer cor para a nossa vida. A aurora é o nascer do dia, tá, amados? Agora, nós somos felizes. Felizes porque a gente está vendo um novo jeito de viver. Felizes não é aquela gargalhada solta ao vento. Feliz não é aqueles dentes colgates que a gente vê. Teve uma época, eu tenho que fazer o comentário, eu não me aguento. Como a gente trabalhou muito com pessoas na minha empresa, a gente recebe muito representante, recebe muitas visitas. Tem o representante Colgate. Todos eles fizeram o curso no mesmo lugar, o sorriso é o mesmo, é aquele, eu não tenho, tá? Mas existe uma turma que fez faculdade, aí tem o sorriso Colgate. Eles têm o sorriso, mas fica por aí. Ou seja, está chegando o momento de alegria, e não é essa alegria que eu estou falando. O momento de alegria na presença de Deus é quando você se sente bem com você mesmo. O passo que Deus quer dar na vida de cada criação dele, de cada ser humano, é fazer com que a gente se sinta bem como a gente é. Está entendendo? Você tem que se amar. Eu estou dizendo para você que você tem que se dar valor. Não foi qualquer um que fez você, amado. Foi Deus que desenhou você do jeito que você é. E para tudo tem um motivo. Então a gente não tem que perguntar onde está Deus. Em momento de alegria a gente não pergunta onde é que está Deus. Eu estou feliz hoje, onde é que está Deus? Hoje eu estou feliz, onde é que tu está, Deus? Está vendo como é mais complicado a gente buscar a Deus quando a gente está feliz? Eu não quero fazer uma pregação diferente, eu quero manter o foco. Onde está Deus? Ele está lá, você está aqui. Na dificuldade a gente se lembra de questionar, onde é que tu está, Deus? Mas é agora, no momento de alegria, que a gente está de bem com a gente está de bem com a vida. Aonde que está Deus? A gente faz essa pergunta. Nós temos que se lembrar disso, amado irmão, amada irmã. Que não é só nos momentos ruins que a gente tem que dividir as coisas com Deus. Nos momentos bons, nos momentos de alegria também nós temos que dividir com Deus. Dizer, Deus, vem ficar junto comigo hoje, porque hoje eu estou feliz. Olha para mim hoje, Deus, hoje eu não estou com sorriso Colgate, mas eu estou com coração que é um mar de rosas. A minha vida está florida por dentro, Senhor, a minha alma translúcida, Senhor. A minha alma está alegre, o meu espírito brilha, Senhor. Fica comigo. Porque muitas pessoas às vezes perguntam, aonde está Deus? E elas te respondem que Deus está numa imagem. Muitas vezes você pergunta onde está Deus, elas te dizem que está numa pessoa vivendo aqui na face da terra. Muitas vezes perguntas aonde está Deus, elas dizem, Deus está dentro daquele lugar.
4 paredes, uma igreja, um salão, sabe-se lá o que mais. Deus pode se fazer presente nesses lugares, mas a gente sabe agora onde Ele está verdadeiramente. Ou seja, Deus pode se fazer presente em nosso meio. Ele está presente, tá, amado? Nós já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Eu acredito que o teu coração está começando a se acalmar, você está começando a ter uma ideia diferente, você está começando a ver um pouquinho diferente o jeito de olhar para Deus nessa noite, porque a palavra diz que vinde do jeito que tu estás, ouça a minha palavra, dê crédito à minha palavra, a palavra de Deus, e ela vai te transformando conforme tu vai dando crédito. Dando crédito é ir aceitando e ir fazendo as mudanças segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E você vai ser transformado, teu coração vai se aquietar, a tua alma vai estar em paz. Você pode estar enfrentando um monte de dificuldades por causa do lugar que você está e não aonde Deus está, mas você vai firme, vai em frente, porque Deus está te sustentando. Existem coisas que diz assim: aonde você está procurando Deus? Nós sabemos que Ele já não habita mais em ídolos, em estátuas de madeira, de barro, de gesso. Cristão verdadeiro sabe que Deus não habita ali. Deus não habita em um pôster de fotografia de calendário ou um quadro da parede. Não, Deus não habita ali. Por que que Deus não habita ali? A mencionada simples e objetiva. Porque Deus é Espírito. Vamos dar uma esticadinha de uns 5 minutinhos. Deus era o Verbo. No princípio era o Verbo. Espírito. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo de Nazaré. Morto, crucificado, ressuscitado. À direita de Deus. Assentado ao lado de Deus. À direita do Pai. A Bíblia narra isso. Ou seja, Deus não perdeu a sua soberania, mas colocou uma grande parte da sua criação nas mãos do seu Filho. Agora você está vendo Deus passando para o seu Filho a sua criação. E qual é a coisa que Ele veio salvar? Nós somos essa coisa. Eu e você. A humanidade que aí está. O Verbo se fez carne para que eu e você tivéssemos uma chance de vencer. E muitas das pessoas não tomam posse. Nós já somos vencedores. Ponto. Grava isso no teu coração. Nós já somos vencedores. O sangue de Cristo torna aquele que crê e pratica os mandamentos de Deus um vencedor. O resto não interessa, eu estou pela palavra de Deus. Porque quando a gente recebe o perdão de Deus, e a gente desce as águas e confirma o batismo, a gente recebe, veja bem, não é no descer as águas
o gesto de descer as águas que você recebe. Lá você pode receber. Jesus recebeu, mas Jesus é Jesus. E mesmo sendo Jesus, com 30 anos, ele foi para o rio se batizar, gente. Para mostrar que a gente precisa fazer a coisa certa. E lá desceu, abriu o céu, houve uma voz e o Espírito pairou por sobre Jesus Cristo. Aqui, nós temos que ver que quando nós verdadeiramente nos convertemos a Deus, o Espírito Santo vem para a nossa vida. Porque após ter recebido o Espírito Santo, o nascido de novo deve mover-se e atuar nesse Espírito. A volta agora, você quer saber onde está Deus? A humanidade pergunta onde está Deus? Deus está lá, nós estamos aqui. Mas para a gente saber disso, a gente agora que é batizado nas águas, amado irmão, amada irmã, você tem que se mover através desse Espírito, que é o Espírito Santo. O que é se mover pelo Espírito? É ser batizado pelo Espírito Santo, é viver renovado pelo Espírito Santo, é seguir o andar do Espírito Santo. O Espírito Santo não anda no pecado, o Espírito Santo procura se afastar do pecado e carregar junto com ele aquele que o busca. Então nós temos que nos mover pelo Espírito Santo. A igreja, esta casa de oração, eu só posso falar por esta casa de oração. Ela só é movida pelo Espírito Santo. Quando Satanás bate nas portas, quando Satanás vem dar uma volta aqui dentro, aqueles que se movem pelo Espírito Santo detectam a presença do maligno, levantam as mãos e ordenam: sai deste lugar, espírito maligno. Aqueles que se movem pelo Espírito Santo sentem quando o mal entra na sua casa, no seu lar, e eles levantam a mão, ungem a casa, clamam pelo sangue de Cristo e ordenam: sai da minha casa, espírito maligno, em nome de Jesus. Ele está se movendo pelo Espírito. A criação de Deus, o Filho e a Filha de Deus, que são crentes, se movem pela presença do Espírito Santo. Se você não se move pelo Espírito Santo, você não vai conseguir entender o que é pregado. Se você não se move pelo Espírito Santo, se você não é movimentado por Ele, você vai viver perguntando aonde está Deus, sem saber aonde verdadeiramente Ele está. E você não vai saber nem o lugar que você vive. Vejo muita gente cantando lindamente para Deus. Eu vejo pessoas tocando fantasticamente para Deus, hinos, louvores e cânticos. Eu vejo pregadores com palavras, inteligência e estudos maravilhosos. Vejo, mas eu também vejo que o meu Deus é Espírito, e eu só posso ter comunhão com Ele, discernir quem Ele é, chegar até Ele em Espírito. Eu só posso chegar até Deus sendo movido pelo poder do Espírito Santo.
porque o louvor é bonito, mas é sem espírito em muitos lugares, então o louvor não sai do teto. O pregador fala tremendamente, é um orador de primeira, não tenho nada contra isso. O que eu estou dizendo é que se não for movido pelo Espírito Santo, o louvor, a pregação, o tocar, o fazer, não chega à presença de Deus. Não é aceito por Deus o trabalho. O trabalho feito por uma pessoa que não é movida pelo Espírito Santo não glorifica a Deus. Somente glorifica a Deus quem é cheio do Espírito Santo. Quero ouvir Deus. Hoje à tarde, eu passo o dia me perguntando, Senhor, eu tenho que pregar. Isso já começa lá desde a última. Saio dessa pregação, eu estou preocupado com quando Deus vai me deixar pregar de novo e o que Ele quer que eu pregue. Se eu venho aqui, eu posso levar assuntos para vocês que vocês não fazem nem ideia. Conhecimento humano. Mas tem histórias, amado. Mas não é esse o intuito da igreja. O intuito desta casa de oração é levar as pessoas à presença de Deus. E a gente só vai chegar à presença de Deus, tanto eu quanto você, impulsionados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a comunhão, que vai fazer a gente conhecer Deus. Voltamos ao tabernáculo. O povo perguntou: onde é que está Deus para Moisés? Aonde está Deus? Aonde que está Deus, Moisés? Nós também queremos falar com Deus. Nós queremos falar com Deus. Onde é que está Deus, Moisés? Eu quero falar com Deus. O povo quer falar com Deus. Deus estava no lugar dele. E ele disse: se preparem, se limpem, tomem banho, lavem suas vestes, chegam tal dia, tal hora na minha presença, e eu falarei com vocês. O que o povo fez? Tomou banho, se vestiu, se arrumou e foi para lá. E quando Deus bradou: Moisés, fala tu com Deus, o povo correu de medo. O que tu quer dizer com isso, pastor? Hoje continua igual. As pessoas têm uma linda oratória, um lindo louvor, uma bela veste. E chegam e pensam que é assim que Deus vai falar. Não é esse o jeito de se preparar de Deus. Você tem que preparar o teu coração, o teu pensamento, santificar teu corpo. Santificar o corpo é onde você luta contra a carne, dizer não para o pecado e dizer: Espírito Santo, chega em mim, Espírito Santo, vem aqui, me impulsiona, Espírito Santo, me toca para frente, eu quero ir para o culto, Senhor, eu quero ir lá, não é só Moisés não, Senhor, eu quero hoje ir para o culto, e eu quero ouvir a tua voz. Você precisa do Espírito Santo para reconhecer a voz de Deus. Por que que tem muita gente sendo enganada no meio evangélico também? Porque estão sendo guiados por pessoas com boa oratória, com uma linda canção, com uma bela veste, mas nem quem está na frente, nem quem está embaixo, está preocupado em ser movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai escancarar o pecado deste mundo. O Espírito Santo me deu uma brecha aqui, eu vou falar. Olha,
olha bem sério, você que procura prostituição, você que olha para a pornografia, você que olha para a prostituição, Deus vai te abrir os olhos, pelo poder da palavra dele, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus que paira por sobre esta terra, habita em nós, habita neste lugar, vai te mostrar o que é que está por trás disso. Quando você for olhar o homem, ou quando você for olhar a mulher que está praticando o que você está assistindo, você presta atenção nos olhos e no rosto daquilo que você está olhando. Eu não estou julgando você. Eu estou dizendo para você o que vai acontecer e você vai pegar nojo. E você vai se lembrar de Deus. E você vai começar a ser movido pelo Espírito Santo ou movida pelo Espírito Santo. E você vai começar a conquistar a salvação que te foi dada por Jesus, por isso que você é vencedor. Mas para vencer você tem que aceitar a vitória. Tem uma passagem, eu vou encerrar nela aqui. Porque no Espírito, nós vamos perceber a voz de Deus. João viu e ouviu o que há no céu e na terra. É a leitura que a gente fez. A gente só pôde ver isso e ter a revelação disso se a gente tiver o Espírito Santo. Ele é gratuito para todos nós, tá? Basta você dizer, Espírito Santo faz parte da minha vida aqui. Começa a convidar ele, acorda de manhã, de meio-dia, de noite, opa, eu me lembrei do Espírito Santo, faz parte da minha vida, Espírito Santo. Vai convidando até que ele fica amigo íntimo de você e vem morar com você. Vai convidando, porque no Espírito é que nós vamos entender as coisas celestiais. No Espírito é que o crente consegue experimentar o consolo de Deus. O Espírito Consolador. E tudo aquilo que a gente faz deve ser feito no Espírito. Aí a gente não vai errar. Porque, deixa eu ver se eu acho que uma passagem rapidinha para a gente ler. Você não precisa procurar, eu leio para você. Que é Apocalipse 20, do 11 ao 15, que diz... Apocalipse 11 ao 15 diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Então imagina o poder de Deus. E tem gente querendo botar Deus num cantinho. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Livro da vida. Os livros que você olha são escritos por dentro e são escritos por fora, descritos pela palavra de Deus, através do Espírito Santo com João. Livros aonde está sendo contada a minha e a tua história. Livros que serão abertos um dia. E se a gente seguir a leitura, ela diz o seguinte: aqueles que não forem encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo junto com a morte. Junto com a morte, a Bíblia diz. Porque para aquele que for justificado por Jesus Cristo de Nazaré, ele tem a eternidade toda junto com Deus. É isso que Jesus te oferece, uma eternidade junto com Ele. Então, nós temos que parar de perguntar onde está Deus e começar a cuidar de aonde nós estamos na presença de Deus. Por isso digo, igreja, te coloca de pé nesse instante que eu quero orar por você.